Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Capitania. Para você que ainda não nos conhece, nós somos um grupo de professores apaixonados pela educação. E eu sou Rodrigo Reis, sou um dos professores e hoje eu tenho a honra de ter ao meu lado dois professores sensacionais, dois baluartes de educação. Aqui ao meu lado nós temos... Olá pessoal, sou Vinícius Silveira. Estamos aqui hoje com a missão, de grande honra da nossa parte. Entrevistar quem, professor? Cara, a estrela maior que está diante de nós aqui hoje, ó, irradiando toda a sua beleza. Então, se apresenta aí, professor. Muito bem, eu me chamo Naum Faul, desculpa é o meu nome mesmo. Eu sou professor de português, literatura e atualmente trabalho também como consultor em educação e estou muito feliz de estar aqui para esse nosso bate-papo. Obrigado. E hoje é um podcast muito especial, porque estou aqui nessa mesa com dois professores incríveis. E quando a gente fala de ser professor, a gente sempre tem algumas referências. Eu queria que vocês falassem, assim, na formação de vocês, quando vocês eram estudantes, quem é um professor que foi uma referência, né, para vocês? Legal, vamos começar com o nosso entrevistado? Então vamos lá. Manda não. Bom, tenho alguns, né? Eu acho que quando a gente tem bons professores, a gente dificilmente se esquece deles. Então, meu lugar, a professora que me fez querer ser professor de português foi a professora Ana Lúcia, do Colégio de Aplicação, da UFRJ. Acho que atualmente ela não está dando aula lá mais, talvez há alguns anos, mas é isso. Ana Lúcia foi minha professora de gramática, se não me engano, na época era a 8ª série, né? Atualmente 9º ano do fundamental. E acho que no 6º ano também, mas eu me lembro que foi neste ano aí em que eu fiquei muito impressionado com a habilidade dela de manter a nossa atenção, de despertar o interesse. Garotada nova, né? Ali, sei lá, 14, 15 anos no máximo. E ela tinha essa grande habilidade e tecnicamente, assim, né? Um cuidado com a letra no quadro, com a maneira como ela explicava o conteúdo pra gente. Então, a Ana Lúcia certamente foi uma dessas referências. E um outro professor também do Colégio de Aplicação da FRJ, João Rua, esse foi meu professor na 3ª série do ensino médio, professor de geografia. Esse era o que a gente chama de poço de conhecimento, assim, aquela pessoa que entra para dar uma aula de 1h40 e você poderia certamente, sei lá, ouvi-lo por 5 horas, 6 horas, 9 horas. Ah, estou esquecendo um. Também na 3ª série do médio, professor de História, também do Colégio de Aplicação da FRJ, professor Américo. Esse era um professor interessante, eu acho que ele ainda dá aula lá, não tenho certeza, porque, diferentemente de outros, né, em que a gente percebe esse apuro técnico, assim, o controle da audiência, pela movimentação, pela voz, o Américo tinha uma outra habilidade, que era a de, ele era professor de história, né, contar a história pra gente de uma maneira muito serena. Então, a maior parte das aulas é até um antiparadigma para o que a gente pensa, assim, que é uma aula que chama atenção, mas era uma outra energia. Ele dava aula sentado, com um livro de história aberto, e todo mundo ficava vidrado, porque a maneira como ele envolvia a gente, né? Eu me lembro que no último ano da escola, basicamente a gente estudou Brasil República, então eu me achava íntimo lá de Rodrigues Alves, de Getúlio Vargas, pareciam pessoas que conviviam com a gente lá, porque ele tinha essa habilidade, que prova que há uma certa versatilidade, né, quando a gente fala de boas aulas, bons professores, que às vezes fogem um pouco dessa fórmula mais, sei lá, atualmente mais bem sucedida, né, do professor que olha para a sua audiência como se estivesse, como a gente aqui, né, num palco, numa tela, mas no caso dele era uma coisa interessante e igualmente cativante, assim, a gente ficava alucinado pelas aulas, era demais. Esses três, eu acho, Ana Lúcia, o Américo de História e o João Rua de Geografia. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho também um mestre, né, uma referência, quem me conhece já sabe, que é o professor Pierre, e eu lembro de assistir às aulas dele, enquanto aluno de 3ª série do ensino médio, e pensando como eu daria aula de forma semelhante à dele. Assim, no ensino médio, ele me despertou essa ideia de ser professor. Eu sou professor de física, e eu não assisti às aulas de física pensando assim, vou ser engenheiro. Não, assisti a aula de física pensando, cara, eu quero ser igual a ele, eu quero fazer o que ele faz. Essas suas referências, na época, serviram também assim como uma inspiração para ser professor, como eles eram? Eu acho que não, a resposta é não, porque eu me tornei professor depois de ter começado a minha primeira graduação. Eu comecei fazendo Direito, então eu tinha pensado em fazer jornalismo também. Eu sempre fui alguém afeito aí a essa área de linguagens, né? Humanas / linguagens, assim, sempre gostei muito de ler, né?
Escrever não era muito de escrever, não, assim, mas eu sempre gostei muito de ler e acabei indo para essa área porque, enfim, não passava pela minha cabeça ser professor. Assim. Uma coisa, no entanto, que acontecia bastante lá no CAP, o Colégio de Aplicação, ele é um espaço dedicado à formação de professores. E eu acho que isso, sim, acho que um pouco marcou o meu destino, porque era um lugar em que os graduandos, né, licenciandos das carreiras de magistério, iam fazer os seus estágios obrigatórios, né, vinculados, nesse caso, à Universidade Federal aqui do Rio, a FRJ. Então, eu estava muito acostumado a esse ambiente de professores jovens, assim, gente nova que ia para lá. Claro, na época, como alunos, a gente gostava mais era de atrapalhar o licenciando, né? Testar, eu me lembro, assim, uma coisa comum na nossa turma, eu acho que em muitas turmas do CAP, a gente estudava, caprichava assim na matéria para, né, poder questionar o professor que viria lá, coitado, fazer a sua prova de aula ou em algum momento do estágio da aula para a gente. Mas eu acho que esse ecossistema assim, de formação de professores, isso certamente, acho que lá no meu inconsciente pode ter levado a isso. E uma outra coisa que era comum foi por um acidente de percurso, né? Escolas públicas, infelizmente, muitas vezes enfrentam greves. Então, no meu período de aluno lá no CAP, eu fiquei do 6º ano, né, até a 3ª série do médio, na época 5ª série até o 3º ano do 2º grau, eu tive greves quando eu estava na 5ª série, na 7ª série, na 1ª série do médio, na 3ª série do médio. 4 greves. Na época, sempre nos ímpares, né? 5º, 7º, depois, ano sim, ano não. E aí era comum, na 5ª série não, no 6º ano não, mas tanto na greve da 1ª série do médio, quanto na greve especialmente da 3ª série do médio, era comum que os alunos fizessem grupos de estudo. E aí eu me lembro especificamente, na 3ª série, de a gente ter feito um grupo escolhendo quem eram os alunos que tinham mais facilidade, mais habilidade com determinadas disciplinas, e ele virou o professor dos outros colegas. Então, tinha uma colega minha que era muito boa em matemática, que ficou, né, sendo a professora de matemática, um outro de física, outro de tal, e eu fiquei com história, apesar de eu sou professor de português, como eu disse, né? Mas eu adorava, tanto que eu falei bastante no América, eu sempre gostei muito da disciplina da história, de história como um todo, de contar história também. E aí eu fiquei responsável por história, e aí foi a minha primeira experiência como professor, na verdade não é um quase professor, porque a gente preparava o conteúdo, os professores, apesar da greve, iam para a escola, aquela greve de ocupação, né, eles estavam na escola, e aí generosamente passavam para a gente, os conteúdos que a gente não está dando são esses e tal, a gente está em estado de greve, não vai ter aula, mas a gente podia então ir estudando, e aí essa coisa de preparar a aula, pensar na explicação que eu daria para os meus amigos e tal, isso talvez tenha surgido aí. Mas rapidamente, quando eu passei para a faculdade de Direito, eu fiquei 6 meses esperando, porque eu passei para o 2º semestre. E aí, nesse primeiro semestre, eu poderia ter feito jornalismo, mas eu não quis, já tinha desistido, eu já tinha botado, ou já tinham me botado na cabeça que era melhor fazer Direito do que jornalismo. E aí o que aconteceu é que eu fui trabalhar como monitor no PH, né, um colégio grande, famoso aqui do Rio. E nesse período, nesse semestre que eu não estava na faculdade, já estava trabalhando como monitor, né, assistente lá, eu comecei a substituir professores eventualmente que faltavam e tal, fiz prova de aula, fiz treinamento. Aí quando eu comecei a faculdade de Direito, no 2º semestre, vou contar o ano, não posso contar, né? No 2º semestre de 94, de 90. Isso, exatamente. Logo depois, né, no 2º semestre de 94, quando eu comecei a faculdade de Direito, eu já estava completamente alucinado pela ideia de dar aula. Aí, assim, daquela experiência no CAP, de ver aquela galera dando aula, depois de eu ter brincado de professor dos meus colegas, até, sei lá, menos de um ano depois, já está ali, por exemplo, substituindo professores em geral, de humanas ou de português e tal. Aí o resto é história, não teve jeito. Pina, eu não sei se eu já te falei isso uma vez, né? Você falou do Pierre. A primeira aula que eu dei na minha vida, eu dei aula junto com o Pierre. A minha primeira aula e a primeira aula dele foram juntos. Legal. E eu lembro que foi um dia que a gente estava na sala, o professor faltou, e aí trouxeram, numa história bem parecida com a do Naum, né? Trouxeram uma lista de exercícios que era de matemática, e olha que não são as disciplinas que nem eu nem ele damos aula, e a gente foi resolvendo as questões com a turma. Então, assim, tem um carinho muito grande pelo Pierre também, porque a minha primeira aula foi junto com ele. Eu fiz, sei lá, 2 questões, o Pierre fez mais 2. Não, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua história lá nesse colégio, o PH, como é que foi isso aí, sua trajetória,
os alunos sendo aprovados. Conta um pouquinho aí. Beleza. Bom, então, como eu disse, eu entrei lá como monitor em 94. Na época, o PH era uma escola, assim, pequena, né, em comparação, poxa, ao gigante que é hoje, né, muito grande. E havia um time grande de pessoas que tinham acabado de entrar na universidade ou que estavam ali, né, no começo da sua graduação, trabalhando como monitores. Era até interessante porque não havia necessariamente monitores das disciplinas do magistério, né? Então, assim, era muito comum ter um aluno que estava fazendo medicina, por exemplo, sendo monitor de biologia, química e tal, como alguém como eu, que fazia direito, ou outra pessoa, colegas, faziam jornalismo e tal, né? Tirando dúvidas de português, história, geografia, galera da engenharia, né? Tirava dúvidas de matemática e física. Então, era um ambiente interessante, assim, porque ninguém ali necessariamente estava se preparando formalmente, né, numa faculdade de formação de carreiras para se tornar professor ou professora, mas a gente estava inserido nesse ambiente. E o PH era um colégio muito conhecido à época por essa sua verve aprovadora, né? Então, desde o início, vamos dizer assim, da minha carreira, eu sempre fui muito ligado à efetividade da aula, né? Assim, a aula precisa fazer com que o aluno saia dela, isso parece tão óbvio, né? Mas não necessariamente acontece. Ele saiba coisas que ele não sabia antes de aquela aula começar, ou saiba resolver questões que ele não saberia resolver se não tivesse tido aquela aula. Então, é um pouco desse pragmatismo, né? Que acho que forja um pouco o meu estilo de dar aula, né? Não é muito comum na minha área, em linguagens, né? Sem necessariamente criar rótulos, mas é menos comum. Uma curiosidade, assim, a gente algumas vezes já dividiu turmas, né? Sim. Você saía e eu entrava e vice-versa. Sim. E eu me lembro que você ensinava literatura com tabela. Então, assim, para uma pessoa de linguagens, que tem um raciocínio muito mais amplo, né? Uhum. Era bem cartesiano, assim, aqui Sim. era uma tabela e eu ficava impressionado com isso, né? Era um quadro resumo, né? Exatamente nesse formato de tabela, porque eu sempre achei assim, claro, um professor inspirador, né? No sentido de fazer o aluno gostar da disciplina, ou isso, né? De querer ser professor também. Poxa, é uma figura inesquecível. Só que eu sempre trabalhei ali na saída, né? Ou na terceira série do médio, ou nas turmas pós-terceira série de pré-vestibular. Então, para mim, sempre teve essa questão do uso eficiente do tempo para garantir esse aprendizado efetivo. Então, essa coisa do quadro resumo, claro, não tira a beleza quando você lê um texto, né? Ou quando você recita um poema, um trecho de romance, sei lá. Mas era sempre com esse viés mais pragmático, que é assim, olha... se você conhecer as características esperadas para um texto, sei lá, da literatura romântica, né, você consegue, identificar se ele é um texto exemplar daquilo ou não. Você pode identificar até se ele é em parte, porque isso também acontece, a arte é muito viva, né, e aí a gente ensina, né, dedutivamente o que é um texto romântico, mas muitas vezes a realidade do texto é um pouco diferente. Assim, são autores que às vezes estão em períodos de transição, é um cara que é romântico, mas mais perto, sei lá, do realismo e tal. Então é legal para o aluno pensar assim, isso aqui é o que eu espero encontrar no texto. Quando ele encontra, ou quando ele não encontrar, quando ele encontrar parcialmente, ele tem uma fundamentação, uma base, né, de onde partir para conseguir fazer essa análise. Enfim, eu acho que isso tem a ver bastante também com esse ambiente do PH e com dessa coisa da competitividade, né, do vestibular, levando a essa necessidade de uma aula que gere um fruto mais tangível, palpável. É isso. Tem uma lista de questões no final da aula. Eu consigo fazer todas, ou quase todas, né, ou ter um bom percentual de acerto relevante. E a outra coisa é que a gente podia assistir às aulas. Eu tinha sido aluno do PH no pré-vestibular, tinha ganhado uma bolsa lá, porque eu estava no CAP, aí era comum que alunos de boas escolas pudessem, né, frequentar lá com algum desconto e tal. E aí eu tinha assistido tinha feito algumas disciplinas, já tinha assistido algumas aulas como aluno de fato, e depois na monitoria eu tive a chance de, se eu quisesse, assim, né, esperando meu horário de começar a trabalhar, ou depois que a aula terminasse, de assistir às aulas que estivessem acontecendo. Eu sempre adorei assistir aulas de física, de química, de matemática, porque eu sempre invejei muito a capacidade que professores dessas disciplinas, que são mais herméticas, né, que os alunos às vezes têm um pouco mais de dificuldade, de novo, sem rótulo, mas estatisticamente falando, mais dificuldade de entender quais eram os mecanismos, né, os recursos, as estratégias para transformar, às vezes, algumas coisas que são muito difíceis, né, ou muito abstratas, ou com conceitos que demandam muitas correlações, enfim, complexidades, né,
como é que o professor conseguia transformar aquilo em algo inteligível, compreensível, e que o aluno pudesse sair dali pensando, caramba, eu não sabia, né, o que era esse troço aí, sei lá, das leis de Newton, ou coisa parecida, ou dos logaritmos e tal, e conseguir, né, entender e ainda ter o plus a mais de acertar as questões e tal. Então, eu sempre achei bacana pensar nisso, assim, pô, será que eu consigo transpor um pouco dessa metodologia de descomplexificação, né? Porque não tem como facilitar, né? É difícil, o que é difícil, mas você pode pelo menos ir identificando os caminhos para que aquilo que é complexo possa ser compreendido de maneira um pouquinho mais palatável, um pouco mais fácil. Eu nem sei se eu respondi a sua pergunta, mas estava falando um pouco sobre como esse ambiente lá, acho que me moldou nesse sentido, de me preocupar com esse uso do tempo, né? Um uso, vamos chamar assim, mais racionalizado do tempo, e ao mesmo tempo com essa oportunidade de estar em contato com professores de outras disciplinas, até de áreas diferentes da minha, né? E como isso foi rico para mim. Ou não, eu acho muito incrível, né? Porque quando eu vou fazer alguma palestra sobre temas que as pessoas às vezes aprendem muitas vezes e elas têm assim a percepção que aprenderam, tem uma aula de português que eu sempre escolho, né? Que é orações subordinadas. Maravilha. E aí eu sempre falo, olha, eu tive a aula de orações subordinadas no ensino fundamental e quando a professora me deu essa aula, eu aprendi. Quando eu tive essa mesma aula no ensino médio, eu também aprendi. E hoje eu olho porque eu sei de orações subordinadas e eu não lembro nada. E como é que você faz para ensinar um assunto que é tão desafiador assim, né? Pelo menos para mim, não sei se para você era, Vini. Completamente. Bom, eu acho até curioso que um professor de biologia ou de física possa identificar dificuldade num conteúdo de outras disciplinas, porque vocês trabalham com coisas bastante complicadas. Mas eu acho que é um pouco o treinamento de habilidades e, acima de tudo, a explicação dos porquês, né? Então, por exemplo, vocês sabem por que uma oração subordinada é chamada de subordinada? Alguém deve estar mandando aí. Manda Isso, nela. ela trabalha para outra, né? Ela exerce uma função para outra, então chamada, a outra... Vocês lembram? Imperativa? Não arrisco não. Parecido mesmo. É a principal. Então, existe uma principal, que é aquela para a qual a oração subordinada desempenha um papel. Então, você tem que começar, você vai construindo aos pouquinhos, né? O que é uma função sintática? Isso vocês lembram? Sujeito, predicado, objeto, direto e tal. Então, o que acontece é que uma oração subordinada é uma função sintática na forma de oração. Então, ela é o objeto direto, por exemplo, de um verbo que está em outra oração, na oração principal. Então, foi rápido, mas só para dizer assim, a gente vai buscando os porquês, e eu acho que a preocupação com a conceituação, com a terminologia, né? Assim, por que é subordinada? É isso, porque ela exerce um papel. Por que a outra é principal? Porque ela tem uma que trabalha para ela, né? Ela manda na outra, vamos dizer assim, né? Porque a outra é só um pedaço dela. Enfim, então acho que tem essa preocupação com a repetição é importante. A repetição é importante. Obrigado. E esse reforço da conceituação e a explicação terminológica, isso no caso de gramática, né? Em literatura é um pouquinho mais fácil. Ser assim, atraente à aula, ser mais interessante a aula e com isso, com esse despertar de atenção, os alunos aprenderem melhor. No caso da gramática, como na matemática ou na física, eu acho que a questão é a gente conseguir definir bem as coisas, né? Cada coisa tem o seu nome e esse nome não é à toa. Às vezes é à toa, mas... por exemplo, por que substantivo se chama substantivo, vocês sabem? Não, porque é uma palavra que dá nome a alguma coisa, então ela carrega uma substância. Né? É diferente do adjetivo, que traz um acessório. Mas, enfim, nem tudo tem essa associação tão direta. Quando tem, é bom. Né? Quando não, a gente acho que trabalha com esse desenvolvimento de habilidades e protocolos. Né? Então, por exemplo, se você quiser... É para dar aula de gramática agora? Não, só um pouquinho. É coisa rápida. Vai lá. Por exemplo, quando você vai identificar, classificar as orações de um período, você tem um caminho para seguir. Primeiro você encontra os verbos, né? Depois desses verbos você vai encontrando os termos essenciais de cada um. Qual é o sujeito, qual é o predicado. Para ver se você identifica, por exemplo, que alguma oração esteja trabalhando para aquela primeira que você está analisando. Enfim, tem um iter, assim, tem um roteiro, né? Que é como a gente desenvolve uma habilidade, né? Como é que, sei lá, eu não sei pegar onda, mas eu imagino que, né, de tanto ver a galera na praia, tem uma ordem lá, né? Primeiro você rema e tal, você dá aquela puladinha, né? Sobe e tal. Então tem um protocolo, tem um caminho, é isso, vai sacar uma bola no vôlei, tem, né? Enfim. Então o desenvolvimento dessa habilidade não é necessariamente uma coisa
Porque às vezes as pessoas confundem, né? Ah, mas aí é só um treinamento emburrecedor? Não, não é isso, é um esclarecimento, né? Assim, a ordem, a sistematização, ela não é necessariamente ou por si mesma alguma coisa ruim, né? É claro, em alguns momentos tem mais é que deixar as coisas fluírem. Mas aqui, por exemplo, a gente tem um roteiro para seguir. Ele não está necessariamente nos sufocando, né? Mas a gente tem um norte para seguir, né? Então, eu acho que quando a gente estuda um conteúdo difícil, é bom saber que existem etapas a cumprir, né? Em física, poxa, isso é super comum em matemática, né? Ó, você vai ler lá o problema, vou me arriscar aqui. Ler o problema, você identifica primeiro quais são, né, sei lá, os valores das coisas importantes lá, da massa, da aceleração, seja lá, do que você identifica aquilo, para depois você conseguir montar a equação que resolve o troço, né? Enfim, eu acho que essa descomplexificação, ou essa tentativa de tornar as coisas difíceis ou complexas um pouco mais compreensíveis, passa um pouco também por esses protocolos, por esses... Bom, é porque eu gosto de sistematizar as coisas, né? E talvez eu tenha transformado esse meu gosto... Aliás, posso contar uma coisa curiosa? Claro. Eu acho que isso tem a ver com o meu transtorno de ansiedade, né? O ansioso vive realidades antes de ela acontecer. Então eu sempre me preocupei em planejar bem as coisas, mas na verdade como uma decorrência do fato de que eu já as tinha vivido, né? Então eu já tive essa conversa aqui com vocês. Ela já aconteceu para mim. Então eu consigo... Claro, às vezes a gente nessa simulação erra, e é bom errar, porque aí tem os fatores, né? Que são as surpresas ou os imprevistos, mas na medida do possível... acho que sempre foi uma canalização interessante para mim, assim, como eu gosto das coisas programadas, né, porque isso vai aos pouquinhos amenizando a minha ansiedade. Eu acho que eu transpus um pouco dessa minha lógica de não, tem que enxergar essa etapa, depois essa etapa, depois aquela etapa, né? Os encadeamentos, o famoso professor Carlos Ferrão, que todos nós conhecemos, sempre falou muito sobre os encadeamentos, né, que há na construção de conhecimento ou na resolução de questões, ou, né? E eu acho que esses encadeamentos, quando a gente sabe exatamente qual é o roteiro, eles ficam mais fáceis de serem feitos. Legal. Acho que eu queria complementar de alguma maneira, porque eu me identifico com a pergunta, imagino que você também, por conta das nossas disciplinas, e a gente também, diariamente, precisa trazer conceitos que são decorados, que tem uma sistematização, que tem uma fórmula, que tem uma relação de causa e efeito. E tá rolando até uma trend aí nas redes, de pessoas, alunos que entrevistam professores, não sei se vocês já viram, Não. perguntando uma coisa decorada do ensino médio. Para mim, outro dia perguntaram sobre uma coisa de biologia, e eu naturalmente não lembrava, como uma forma de criticar ali, ó. Tá vendo só? Vocês mandaram a gente decorar um monte de coisa e nem vocês sabem, já cresceram, saíram do ensino médio, não lembram. Eu vejo como uma forma de tentar diminuir o nosso trabalho, dando uma ideia de que não é importante. Então, oração subordinada, já esqueci, então não foi importante. Mas eu acho importante a gente aqui discutir essa situação, porque a gente está numa sala de aula, não é para o aluno decorar coisas e aumentar a quantidade de informações dentro de uma caixa. Os alunos, eles processam informações e eles precisam aprender a processar informações. Então, quando você entrega um texto difícil para eles, onde existe um conceito, às vezes, decorado por trás, que ele precisa identificar o que tem ali segundo uma teoria que ele aprendeu ontem, ele está ali desenvolvendo um processamento que ele não tinha. E o legal é que, com o tempo, ele vai esquecer da oração subordinada, mas ele aprendeu a fazer um processo, a levar informações do ponto A ao ponto B. Por exemplo, os problemas que você resolvia no 9º ano, você não conseguia resolver quando estava no 6º. Alguma coisa aconteceu do 6º ano até o 9º que fizeram com que você resolvesse problemas mais complexos. E a gente tem aí problemas de física, do carro que sai da cidade A e vai para a cidade B. Você nunca vai fazer essa conta no dia a dia, mas você se colocou na condição de interpretar, na condição de resolver e levar do caminho A ao caminho B. Então, mesmo que a gente, né, entregue informações, eu vejo muito essa discussão atualmente, né? Era melhor ter uma aula de educação financeira do que estar aprendendo biologia, já que eu não vou ser médico. Mas a gente está entregando conteúdo que leva eles a pensar. Por exemplo, a minha filha tem 2 aninhos, ela está naquela fase ali de pegar o triângulo e encaixar no espacinho que é triangular. E ela pega o triângulo e põe no quadrado e vai ficar ali um tempão e não faz sentido aquilo para ela, até que um momento faz sentido. A gente desenvolveu essa habilidade e quando hoje eu vou, por exemplo, abrir uma porta e eu encaixo uma chave ali na fechadura, eu desenvolvi essa habilidade, mesmo que eu não lembre da cor do brinquedo que eu brinquei, do tipo de exemplo que alguém me deu para aprender aquilo. Então,
eu imagino que em português isso faça bastante sentido. A gente está aqui falando em português e em nenhum momento eu paro para pensar se a oração é subordinada ou não. Então, e eu acredito que o papel do professor de português, eu não tive a oportunidade de assistir as suas aulas, sempre tento assistir as aulas dos meus colegas, esse privilégio, mas eu sempre ouvi muito que você traz um clima de muita leveza, de muita graça, daquele que o pessoal entra e sai melhor do que o jeito que ele entrou, né? A pessoa termina a aula mais feliz do que quando ela chegou ali. Vamos dizer em média, em geral. Não, depende da aula. Não, ele tá sendo humilde. E eu queria saber um pouquinho sobre isso. Você tenta, ou sempre tentou, né, criar na sala de aula um ambiente descontraído que levasse a todo esse processamento, a todo esse aprendizado. Eu, aliás, estou com uma pergunta engatilhada, posso juntar aqui? Você estava falando sobre a sua época lá na monitoria. Uhum. Eu queria saber ali da sua trajetória, como é que foi o momento em que você deixou de ser monitor e passou a ser professor? Tá. E esse norte que você tem em sala de aula, como eu citei agora, de uma sala de aula descontraída, isso vem de algum lugar? Isso surgiu em algum momento? Como é que foi isso? Tá. Antes eu queria só fazer um comentário sobre o que vocês falaram de alunos que às vezes querem dar uma trollada. Eu me lembro que no último, sei lá, acho que foi um dos últimos anos em que eu tinha turmas regulares de colégio, uma menina me disse, ela tinha acabado de passar para medicina, super legal. Ai, não, finalmente eu nunca mais vou precisar de português. Eu falei, mas você passou para o Canadá? Aí ela disse, não, vou fazer. Então, as aulas vão continuar sendo em português e tal. Que é um pouco disso. É porque, realmente, só estressando esse ponto sobre a discussão sobre o que você aprende ser aplicado diretamente ou não, né? No mínimo, a gente está, como você disse, exercitando o cérebro e tal. E por mais que você hoje não fale decupando a frase, eu estou usando o sujeito agora, eu estou falando um verbo que está no gerúndio, né, que nem falando, de alguma maneira o contato com isso desenvolveu essas habilidades. Aliás, eu achei esse exemplo da fechadura sensacional, nunca tinha pensado sobre isso, né? Então eu acho que eu acertei em algum momento também os buraquinhos lá das pecinhas, porque eu também consigo botar a chave na fechadura, beleza. Então eu achei isso bacana. Falar um pouquinho sobre a trajetória, depois sobre a pretensa leveza aí das minhas aulas. Nós vamos lá. Então, assim como acontecia com muita gente na monitoria, as primeiras aulas que a gente dava eram no pinga-fogo, assim, no susto, do tipo que você estava dizendo. A pessoa faltou. É isso, eu me lembro que eu estava na Tijuca, lá a primeira aula que eu dei. De verdade, já tinha participado de um treinamento de aula. E eu assim, acho que fui bem nesse treinamento. Então, os monitores que, de alguma maneira, nesses treinamentos tinham algum bom desempenho, já ficavam assim, sinalizados como os potenciais substitutos. Então, eu dividi o horário com umas 2, 3 pessoas, e aí um dia surgiu essa vez, né? Professor de história faltou, era de história, ainda bem, né? Aí eu ainda tive a sorte, né? Qual é a disciplina? História do Brasil, e era, acho que Brasil República, a virar, enfim, era uma aula fresca, porque isso foi no semestre do ano, primeiro semestre de 94, quer dizer, eu tinha acabado de sair da escola, me formei na escola em 93, então uns 4, 5 meses depois, sei lá, eu entrei para dar uma aula, ainda bem que era história, ainda bem que era do Brasil, ainda bem que era República, porque era uma coisa que eu tinha bem na cabeça, e não tinha preparar a aula, assim. Qual é o governo hoje? Sei lá, quem é o presidente que está, né, nessa aula? Sei lá, Campos Salles, como é que é meu encilhamento, sei lá o quê. Aí dá uma lidinha no livro ali rapidinho e tal. E entrei e tal. E aí foi legal, os alunos curtiram. E aí, assim, desse dia em diante, em outras vezes eu fui sendo chamado para substituir. E era interessante porque ainda não havia monitoria por disciplina, monitoria por área. Então era assim... Eu tirava a dúvida de português, né, que incluía gramática, literatura, redação, história, geografia e ainda tinha inglês e francês. Francês ainda bem que quase não tinha aluno, porque esse estava meio ali arranhado. Mas, enfim, então isso já era interessante, porque você podia ser um coringão ali, né, de um monte de disciplinas. Tanto que esse meu afunilamento para gramática e literatura, né, para a área de linguagens, veio depois. Porque, como eu falei para vocês, né, eu entrei na monitoria no início de 94, passei para a faculdade de Direito, comecei no segundo semestre de 94, já entrei na faculdade pensando, puxa, eu não queria estar aqui, eu queria estar lá dando aula, né, ou tirando dúvida dos alunos. Aí no segundo semestre de 95,
eu entrei na faculdade de letras, ou seja, eu fiz 2 períodos de direito, 94, 2, 95, 1. E aí, no meio de 95, eu avisei para os meus pais. Falei, olha, eu estou largando a faculdade de direito, eu já me inscrevi para o vestibular e eu vou fazer letras. Ah, não sei o quê. Eu já tinha um cascalhinho ali, porque eu era monitor, então eu mesmo paguei a minha inscrição para o vestibular, consegui passar, ganhei uma bolsa e tal. E aí fui fazer a faculdade de letras. E naquele momento, acho que foi isso, dessas substituições todas de história, geografia e tal, a disciplina com a qual eu mais me identifiquei, eu acho que tem a ver lá com a Ana Lúcia, que eu tinha comentado antes, né? Porque eu comentei dessas três matérias, né? Professores de história, geografia e português. Mas português acabou sendo a minha escolha. E aí eu fiz o vestibular para letras e o resto, de novo, é história. Foi onde eu fiquei. E desde a primeira vez que eu entrei em sala, aí tentando conectar com a segunda parte da sua pergunta, eu sempre pensei assim, aula tem que ser alguma coisa, alguma experiência bacana, né? Interessante, assim. A gente não tinha os desafios que tem hoje, né? Estou falando de eu dar aula ali ainda nos anos 90, não havia essa... Acho que é uma tendência, né, a cada geração, aliás, eu nem sei mais como é que está a conta das gerações, né, a cada biênio, a cada semestre, de se ter uma maior dificuldade de a gente reter a atenção das pessoas por muito tempo. Né? A gente está conversando aqui, sei lá, faz uma meia hora. Tem gente que, cara, já foi. Assim, não, você tem meus 3 minutos de atenção, 15 minutos de atenção e tal. Então, eu sempre pensei nisso. Porque eu tive professores, como todos nós tivemos, de muitos estilos, né? Mas aqueles dos quais eu me lembro são aqueles que retinham a minha atenção, que despertavam o meu interesse. Né? Então, por exemplo, comparado ao João Rua, que eu falei, professor de geografia, que era um doido dando aula. Eu me lembro, tadinho, ele tinha um problema de voz. Uma época ele dava aula com aquele meu primeiro gradiente. A galera não vai saber o que é um sonzinho portátil e tal, um microfone, mas ele fazia daquilo uma coisa meio pantomima, assim. Ele brincava com aquilo que era uma dificuldade que ele estava tendo, que ele estava com um problema sério, acho que nas cordas vocais, ou pelo menos na garganta. E aquilo, então ele era tipo showman, assim, né? O Américo, como eu disse, é um cara mais low profile, assim, sentado e tal, mas, cara, com uma habilidade enorme de, né, despertar a atenção das pessoas com as histórias que ele contava sobre a história. E a Ana Lúcia é uma professora mais tradicional, né, que escrevia no quadro, mas que tinha, cara, uma articulação da voz e uma movimentação, assim, não era o extremo do João Rua, que era o cara, né, mais do meu estilo, eu acho. Mais batedor de bumbo, assim, sabe? Aquele cara que veio com um pratinho. Nem era como o Américo, que era um cara mais da cadência e tal. Mas os 3 e todos os outros bons professores dos quais eu me lembro, na faculdade também, a gente tem boas lembranças. Eu tive aula com um professor famoso, assim, de estudioso das vanguardas europeias e tal, e que também tinha uma aula que não tinha nada a ver com as aulas da escola, mas em todas elas, eu acho que em todas as boas aulas que eu tive, ou das quais eu me lembro, ou dos professores que eu tenho como referência, 2 coisas sempre me chamavam a atenção. A capacidade de despertar interesse, portanto, me manter atento, eu sempre fui bem acelerado, e a outra, esse fascínio que eu tenho por quem explica as coisas difíceis de uma forma que eu possa entender. E eu acho que a leveza que você se referiu, ou pelo menos essa sensação de que, caramba, não é uma coisa, não é tão pesado estar aqui, ajuda depois a gente conseguir a segunda virtude, né, das aulas que eu apontei, da descomplexificação, que assim, eu estou mais aberto como aluno, estou me divertindo mais, assim, eu tô pelo menos não necessariamente me divertindo, mas eu estou interessado, assim, eu consegui canalizar minha atenção para aquilo. Então, porque quando a aula é difícil, você tem que dizer, olha, gente, agora presta atenção, vai ficar difícil. Porque talvez seja aquele momento que você está pensando, cara, eu não estou conseguindo. E nem sempre foi assim. Claro, até parece que eu entrei lá para dar uma aula em maio de 94 e já foi a melhor aula do mundo. Claro que não. Né? A gente vai se desenvolvendo sempre. Mas talvez essa preocupação de alguém aqui é responsável por manter a energia no alto, assim. E não precisa ser necessariamente no alto de... É que nem filme ruim, por exemplo, esses filmes de fim do mundo que agora tem, assim, que a explosão do primeiro ao último minuto perde a graça, que nem ou o juiz que dá o cartão vermelho a cada segundo, assim. As boas histórias tem uma linha meio homérica, né? A ordem homérica lá das narrativas clássicas, que é assim, tem um momento que é um pouco mais, né, de decadência, e depois tem, né, isso, assim,
a tormenta, né? Depois tem o auge e tal. Porque senão não tem jeito. É que nem o tom da voz na aula. Se você der a aula inteira, né, com o mesmo tom de voz, ou se você der a aula inteira com um e o outro, então tem os momentos da variação. Então, por isso que eu acho que tem um milkshake aí. Assim, tem um pouco do Américo na sua cadência mais tranquila, tem um pouco do João Rua, que é, poxa, a explosão. Tem um pouco da Ana Lúcia, que é naquele momento que é um pouco mais estável entre os dois extremos. E aí varia de aula para aula, varia de turma para turma, varia de conteúdo para conteúdo, o quanto você vai dosar, né, dessas energias. Mas tudo tem que ser pensado assim. A experiência tem que ser uma experiência atraente, bacana. Né? Eu sempre pensei nisso. Eu queria uma sala de aula que tivesse um bom clima. Não sei se essa palavra às vezes tem uma certa abstração, mas eu não posso chegar para dar aula. E aí, tudo bem? Alguém tem que parecer que vai se divertir com aquilo. Então que seja eu o primeiro, né? Sempre foi a minha lógica, assim, né? E às vezes até para brincar com isso. Às vezes, poxa, você dá uma aula às 7 da manhã, eu lembro que eu gosto muito de rock, né? Então eu gostava de ligar o som alto, assim. Não sei se já dividiram a aula de sábado comigo, assim, a galera chegava para a aula e tá tocando ali no corredor e tal. Claro, até a aula começar, né? Então, sei lá, 6:30 da manhã, tá o rock e tal, 7 horas, você desliga. Então já tem uma coisa tem uma energia legal ali, né? Tem um quebra-gelo com a galera, pô, e aí, vocês gostam dessa música, não gostam? Até o negócio começar, a galera já tá mais acordada e às vezes não dá certo, e você brinca com isso, assim, ó, alguém tem que estar se divertindo aqui, eu tô. Aí você vê umas cabecinhas assim, tipo, eu também, tá, legal, então aí começa a dar uma propagada e tá todo mundo mais feliz. Não sei se eu fui muito antilinear aí na resposta, mas acho que é um pouco de tudo isso. Não, eu sempre, quando dando aula, e às vezes tem os desafios, né, de reter a atenção dos alunos, eu sempre me lembro de uma aula sua, a aula que você brota da janela. Opa! Conta essa história pra galera. A galera vai gostar de ouvir esse papo aí. Que aula é essa? Que personagem é esse? Tá bom. É uma aula de literatura, aí é uma leitura de um trechinho do Guarani, um romance, né, romântico famoso, conta a história lá do amor, né, da Ceci e do Índio Peri, e é uma cena famosa em que a Ceci está em perigo. Ela está dormindo e ela potencialmente ela vai ser vítima de um ataque lá, né, de um outro personagem, um loredano, e o Peri tem que, né, provando lá o seu heroísmo, conseguir salvá-la daquela ameaça. E a cena é interessante para quem já leu os romances românticos, eles são muito cinematográficos, né? Os cinematografáveis, porque de fato, aliás, isso é bem curioso, essa capacidade de você conseguir gerar imagens na cabeça das pessoas. A gente tenta fazer isso muitas vezes, né, dando aula, sem necessariamente ter o recurso ali audiovisual ou visual à mão. E aí a cena é uma cena mesmo de ação, é isso, ele consegue matar lá os comparsas do cara que vai entrar no quarto para atacá-la, e ele se pendura num galho de árvore e pula pro interior do quarto da Ceci por uma janela. E eu lá sei em que ano eu inventei esse troço, sei lá, em 90, eu não sei, acho que a primeira vez que eu pulei da janela foi em 96, numa unidade PH que nem existe mais, lá na usina, dentro do colégio Regina Celi, tinha uma mata, acho que foi essa a minha inspiração, tinha uma mata do lado de fora, eu lembro que eu dava aula, as salas tinham uma janela assim, do meu lado direito, né, olhando para a turma aqui, e tinha essa mata do lado. E aí eu subi, era uma janela, sempre ter o cuidado também de ser uma janela baixa, né? Então eu subi ali no parapeito, e era legal porque com o passar do tempo, a cinematografia dessa aula foi ficando mais complicada, né? Porque aí eu comecei a apagar as luzes da sala, eu levava às vezes uma lanterna, depois com a luz do celular ficou mais fácil. Eu sempre pegava a mochila de algum aluno para ser a Ceci, pegava o casaco de outro para ser a Manta, porque tem uma hora que ele cobre o corpo dela porque ela está dormindo nua e tal, e não se permite ver aquilo. E aí a cena foi ficando complicada. Por exemplo, nas salas em que havia microfone, a cena se termina com ele já fora do quarto. Ele vai lá, salva a Ceci, ela nem acorda, aquelas coisas de ficção, o cara faz um carnaval lá dentro, assim, mata o cara, sei lá, né, e depois esfrega as paredes para limpar, aquela coisa de ele resolver o problema todo, para ela acordar no dia seguinte e nem saber que foi quase vítima de um assalto tal, sexual, assim, de um ataque.
E ele termina indo pro lado de fora, e como bom herói, né, lamentando que não fez tudo que poderia fazer. Ele poderia ter chegado antes. Ele poderia ter chegado antes de o cara adentrar o quarto e tal. E aí ele fecha a porta do quarto e faz esse lamento. O narrador, né, acompanha o lamento do período do lado de fora. Eu brincava, era o índio Naui, né? Que chama Naum, né? Não tem cão caça com gato, era o índio Naui e tal. Aliás, tem uma aluna que atualmente é defensora pública que me encontra todas as vezes que ela me encontra, a gente se encontra com alguma frequência, nessa coisa de Rio de Janeiro, restaurante, blá, blá. E aí sempre, Naui. Fala Naui. Então é isso. É. E aí eu me lembro que nessas salas tinha um microfone, eu terminava como tinha microfone, do lado de fora, eu fechava a porta da sala e fazia o final da leitura do lado de fora e tal. E eu não sei se todos os alunos lembram que essa era a aula hoje, lembrando daquela história do será que se lembra? Que aquela era a aula em que eu pulava da janela para mostrar todo o heroísmo, né, de um personagem romântico. Mas eu acho que naquele ano em que o aluno teve essa aula, talvez ele ficasse com essa imagem gravada, assim, beleza, né, tô lendo aqui um trecho de um romance romântico, o cara tá tendo esse comportamento super heróico, né, porque além de tudo ele era virtuoso, assim, porque ele conseguiu acertar uma flecha na mão do cara no quarto escuro, quer dizer, tinha aquela visão além do alcance e tal, ainda né, tinha esse pudor de não se permitir ver o corpo da mulher amada nua e tal, né, mas enfim... acho que naquele ano talvez isso ajudasse a reter um pouquinho. Um fato curioso, Rodrigo, é que meu pai foi meu aluno. Meu pai, depois de se aposentar, resolveu que ia fazer vestibular de novo. E ele assistiu essa aula. E eu me lembro que no dia dessa aula em que eu subi na janela, meu pai ficou desesperado. Meu filho, eu falei, não, pai, tô acostumado. Sou um profissional, faço isso aqui todo ano. Desde 96. É isso, desde 96, pulando de janelas por aí. Né? Então... deu assim, certo. eu também dei aula pro seu pai e eu lembro que a sala que ele assistia a aula ficava no segundo andar. Como é que era isso, pular da janela do segundo andar? Não, então, eu em geral pulava daquela janela, lembra que ficava pra dentro do prédio, né? Mas eu já pulei pelo lado de fora e ficava só com... acho que nesse dia, pra provocar meu pai, eu devo ter pulado. Não façam isso em casa. Aqui, né? Não façam isso em casa, por favor. Nem na sala de aula. Mas eu achava legal, assim, era uma boa maneira de reter a atenção. Isso talvez fosse o máximo, né, da João Ruice, que eu tinha dito antes, dessa coisa, né, da loucura, da explosão, mas não era todo dia. De novo, porque não dá para pular uma janela todo dia. Tem a hora certa de pular a janela. E se pular a janela todo dia, é mais uma janela que pula. Então, assim, não tem aquele impacto, né? Não, e na sua trajetória, né, como professor, chegou um momento que você resolveu dar um passo a mais, né? Você saiu do PH e o que aconteceu quando você saiu do PH? Conta pra gente. Muito bem. Então, saímos eu e mais 3 professores, Carlos Ferrão, Bruno Rabin, Felipe Sundim, do PH. O Felipe Sundim já tinha saído um pouquinho antes e decidimos ter a nossa própria escola. Né? Começou como um curso pré-vestibular em 2006, foi onde, né, demos aula para o meu pai, o AZ, que em 2008 teve a sua primeira turma de colégio e aí foi uma migração interessante, né? Teve uma troca ali de menos tempo em sala de aula, mas mais tempo pensando na formação de professores. Isso foi bem interessante, né? E na estruturação, claro, do atendimento aos alunos. Enfim, eu fico menos confortável para falar dessa parte, porque como eu sou professor, eu sou professor, né? Eu falo com mais facilidade da sala de aula. Mas é um momento interessante. Foi um momento. Tem sido, na verdade, um momento interessante da minha carreira. Sair da sala de aula e trabalhar, não necessariamente na administração da escola, não é um pouco isso, mas naquilo que são atividades acessórias à aula, né? O atendimento aos alunos, o atendimento às famílias e a formação de professores, que é uma das coisas das quais eu mais gosto. Agora, complementando a pergunta, você foi meu chefe, né? Graças a Deus não é mais, não, mentira, muito pelo contrário. Eu encontrava em vocês uma referência que eu, trabalhando em muitos outros lugares, nunca encontrei. A ponto de, por vezes, em algumas situações, lidando com coordenadores, diretores, eu parava para pensar assim, cara, o Naum não faria isso. Eu pensava, o Ferrão não agiria dessa maneira. E, sem querer, querendo ali, vocês acabaram virando uma referência muito positiva enquanto gestores, enquanto administradores de escola, na hora de lidar com o professor, gerir os alunos. E essa referência, para mim, é muito forte. Obrigado.
eu tenho em você uma referência, claro, né? Em cada um dos 4, uma característica ali, mas a imagem que me vem assim de você é de um cara com 8 braços, fazendo 8 coisas ao mesmo tempo e fazendo as coisas acontecerem. Assim, temos uma situação, um problema, ela não está se resolvendo, aí entra ali o Naum em cena e as coisas andam, as coisas começam a se complementar, as pessoas começam a saber o que elas precisam fazer. E hoje, assim, para quem não sabe, eu disse aqui, você foi meu chefe, Rodrigo me deu aula substituindo o professor. Eu estava numa turma de pré-vestibular ali, 120 alunos, o professor Cavalieri faltou, e veio o professor Rodrigo para substituir. Então, vocês serviram para mim aí como essa referência, e voltando ao que eu estava dizendo, na hora que você faz a coisa acontecer, hoje eu posso ter vocês aqui como amigos, né, e perceber que essa sua habilidade não está associada a um poder extraordinário de lembrar de tudo, de fazer as coisas acontecerem na hora certa, mas num grande domínio de ferramentas. Eu comecei a observar que você tem uma capacidade grande de usar as ferramentas que a gente tem. Por exemplo, você esqueceu de me dar um papel uma vez. Eu pensei, cara, primeira vez que eu vejo Naum esquecendo alguma coisa. Mas, na verdade, você esqueceu de ligar o lembrete. Foi. Eu sei que você tem... A gente marca o churrasco, né? E o churrasco tem invite no Google, chega por e-mail e tudo mais. Vini, até uma carona que ele me deu tava no Google Agenda. Eu vi. Então, a minha pergunta está direcionada a isso. Enquanto gestor, a gente tem um consenso aqui de que você tem essa habilidade de fazer as coisas acontecerem. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de organização, porque tem muita gente que assiste aqui o nosso podcast, que é professor, que é gestor, que é coordenador, e eu passei a ter atitudes, assim, deliberadas. Estou fazendo isso porque eu vejo você fazendo e dá certo. Uhum. Por exemplo, eu tenho coisas na minha agenda para amanhã que vão aparecer na minha tela amanhã e eu vou ficar sabendo na hora que eu tiver que aplicar. E eu devo isso à convivência com vocês, principalmente com você. Então, com relação a essa questão toda de gestão, organização, você pode dar uma ideia para a gente, para a galera que busca um pouquinho desse aperfeiçoamento? Na verdade, acho que, de novo, tem a ver com aquela história da ansiedade. Eu preciso, como eu consigo simular as coisas, né? As ruins também, esse é o lado ruim da ansiedade, mas as boas, eu acho que eu desenvolvi esse cuidado de analisar, né? Eu usei há pouco o verbo decupar, é a mesma coisa, tá falando de oração, né? Então eu gosto de decupar as coisas. Então, por exemplo, eu vou fazer um churrasco lá em casa, né? Então eu tenho todas as etapas assim, né, os insumos que a gente precisa ter e tal, né? Como é que eu vou arrumar a mesa, dependendo de quem vem ou de quantas pessoas e tal. E tem que ter espaço para aquilo que é criativo, ou que é mais legal de fazer. Então as coisas chatas, as lembranças, os lembretes, eu posso automatizar. Então todos vocês já ouviram o meu alarme soando, né, milhares de vezes. E eu não me lembro, por exemplo, agora eu estou me lembrando que hoje à noite, 7h30, meu cachorro toma um remédio. Ele está com problema no coração, ele tem que tomar um remédio. Mas eu não me lembro necessariamente. Às 7h30 da noite toca um alarme. Ah, beleza, porque eu quis lembrar alguma coisa, tá? Da qual eu não me preocupo em me lembrar e que acabo sendo lembrado. Então, eu acho que primeiro tem essas duas coisas, assim, de aproveitar um pouco dessa ansiedade que me faz antever os passos, ou até, às vezes, vivê-los, né, em tese, a meu favor, e outro, não ocupar a minha cabeça com aquilo que alguma coisa muito rápida e fácil pode substituir. É isso, já mandei e-mail para mim mesmo, né, não saio de casa sem consultar a minha agenda, faço um balanço semanal, por exemplo, em geral na sexta-feira, ou no início ou no final do dia, mais para o meio do dia de sexta-feira, eu dou uma olhada na agenda da semana seguinte, para eu já me programar, né? Onde eu vou precisar estar na segunda-feira, o que eu vou ter que fazer na terça, então, ou se eu tenho uma reunião na quarta, para a qual eu tenho que levar alguma coisa produzida, eu já preciso escrever, né, na minha agenda o dia em que eu vou produzir aquilo que eu vou apresentar na quarta-feira. Então eu não tenho muito espaço para surpresa, né? Esse é o primeiro ponto. Então, quanto à organização, eu acho assim, quanto menos preocupação a gente tiver com as lembranças
daquilo que alguma coisa automática poderia lembrar você, melhor. E aí serve qualquer coisa, né? Como eu disse, a agenda Google eu adoro, alarme, tem gente que usa Trello ou qualquer outro, mas desde que seja uma ferramenta que você use, na qual você confie, com a qual você tenha intimidade, está valendo. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que eu acho bem importante é ter as etapas daquilo que precisa ser feito bem descritas, né? Então você falou assim, é a capacidade de fazer acontecer. A capacidade de fazer acontecer, acho que tem 2 planos. O primeiro é saber o que precisa ser feito, né? Porque, assim, gente, vamos lá para onde? Vamos lá fazer o quê? Né? Então não basta só essa energia. E tem um pouco, claro, do que a gente poderia chamar de motivação, que na minha cabeça é menos subjetiva, no sentido de eu preciso ser aquele líder que energiza as pessoas. Eu acho que tem mais a ver com o porquê das coisas, com o propósito. A gente vai fazer isso, ou a gente precisa fazer isso por causa daquilo. Então a causa, o propósito, a motivação, né, de a coisa ser feita, eu acho que é um direcionador importante. E ao lado disso, não acho que não tem antes ou depois, acho que são complementares, tem essa perspectiva analítica, que é assim, qual é o problema? A gente está, sei lá, vou dar um exemplo real lá da época do AZ, sei lá, a gente tem um atraso na devolução de provas para os alunos. Então, vamos fazer de trás para frente? O que acontece? O aluno tem que receber, idealmente, esse resultado, sei lá, vamos chutar, X dias, 7 dias, 10 dias depois de a prova acontecer. Então, essas notas têm, né, precisa ter esse boletim. Quanto tempo a galera que gera o boletim leva para gerar um boletim? Sei lá, 2 dias nesse volume. Então, a nota tem que chegar no 8º dia seguinte, porque tem que, né, gerar. Quanto tempo se leva para imputar as notas, né, que essa galera tem que receber até o 8º dia? Sei lá, 3 dias, dependendo do volume, ou X minutos por prova, ou X minutos por turma, sei lá. Ou a cada 10 alunos gasta 1 minuto, sei lá. Mas tem que ter a conta disso. Aí você faz a conta e explode para trás de novo. Tá chata essa explicação? Não. Chega para trás de novo. Bom, para isso, a correção tem que ser feita, né? Enfim, então a gente vai... não vou parar de dar o exemplo inteiro, que acho que já está claro. Eu acho que a questão é, até, por exemplo, eu descobri assim, 10 dias não serão suficientes, porque a correção já come 6. Sei lá, se a correção come 6 e mais o input das notas, sei lá, 4 e mais o processamento do boletim e já está em 12. Beleza, a gente reajusta, mas não tem muita surpresa, né? Então, eu acho que esse é o ponto. E tem o propósito. E por quê? Por que o aluno tem que receber isso no menor tempo possível depois de a prova ter acontecido? Porque ele precisa, por exemplo, saber, né, quais são as dificuldades que ele teve para já começar a refazer eventualmente as questões que tem errado, ou estudar de uma outra maneira, ou mais, ou melhor, ou pela primeira vez, os conteúdos das questões que ele errou, sei lá, né? E então tem esse propósito. Eu não é um fetiche, eu sou diretor da escola, eu exijo que meus alunos recebam a prova no dia seguinte, a sua feitura, porque eu quero. Não, tem um porquê. Se fosse no dia seguinte, seria ótimo, né? Quando é múltipla escolha fica mais fácil, sei lá, dá para encurtar mais. Mas enfim, eu acho que tem que mostrar isso. Ainda tem um impacto ruim de imagem. Todo mundo que trabalha em escola sabe, né? Professor, o que houve com a prova? Pois é, que eu tenho um fila, né? Aquele cachorro, né? Meu fila, engraçado, não come ração, só come prova, comeu e tal. Então, assim, eu acho que precisa botar todo mundo na mesma trilha, né? No sentido de queremos chegar a esse mesmo ponto. E alguém pode dizer quais são as etapas intermediárias, ou coordenar isso. Eu sempre gostei da ideia de trabalhar com pessoas muito melhores do que eu naquilo que eu não sei fazer. E obviamente, como qualquer pessoa, eu tenho muito mais coisas que eu não sei fazer. Eu sei fazer pouquíssimas coisas e menos ainda, pouquíssimas coisas muito bem. Então eu sempre achei legal assim, cara, eu vou trabalhar se eu tiver essa oportunidade, eu prefiro trabalhar com pessoas que sejam melhores do que eu nas coisas. Porque aí é isso, a gente pode saber onde a pessoa vai jogar melhor, né? Assim, acho que essa pessoa é melhor fazendo isso, ou aquilo outro, e faz muito bem e tal. Eu só preciso talvez ser o cara que lembra. Chegou o dia, né, de sei lá, mandar esse lembrete aqui para os alunos de tal coisa e tal. Eu só preciso ficar na orquestra ali, né, regendo e tal, lembrando as coisas, mas não preciso ser o expert em tudo. Melhor não ser. É melhor trabalhar com gente melhor do que eu, sempre. Tanto que, olha, o privilégio. Eu acho engraçado você perguntar
Não, tá chata aqui a resposta? Porque na minha interpretação, você tá pensando assim, cara, isso é o óbvio, não é? Isso aqui faz todo sentido, tem que ser assim. E não é óbvio, né? A gente sabe... Talvez tenha um pouco disso, mas a preocupação é que, às vezes, quando a gente... É estranho um professor dizer isso, né? Mas quando a gente adquire um tom professoral, que é diferente, né, de ser professor, acho que a coisa do interesse e tal, que eu poderia dizer, bom, como gestor, eu acho fundamental. Aí você começa, sabe, aquela coisa de uma palestrona, assim, que alguém fala, aí pode soar óbvio que não é, do tipo, fica tão né, maçante, mas é porque eu sempre achei isso assim, eu acho muito divertido quando a gente conversa e tal. Vocês não são os únicos a dizer, não, faz acontecer. Eu sempre acho assim, pô, beleza, eu tô fazendo só o que eu acho que é fácil, não é fácil, mas assim, é o que faz sentido, assim. Beleza, não tem nenhuma grande ciência por trás disso, não, assim, é o que eu acho que dá para fazer, né? Enfim. Não, acredito que, assim, o normal é o caos, né? O normal é a desordem, o normal é apagar incêndio, então... ter toda essa ordem, assim, por mais claro que pareça, assim, na sua cabeça, né? Não é o óbvio do dia a dia de uma escola, né? E essa capacidade que a gente está destacando aqui é justamente essa, de fazer o que parece ser o natural, que é ordenar esse caos. Então, só reforçando que eu acho isso muito admirável. Obrigado. Então, que recado você daria para os professores que estão começando, assim, a sua carreira no magistério? Que etapas eles têm que passar, né? Já que a gente está falando de processos, de encadeamentos. Que recomendação você daria? Um professor que está começando e ele quer ter aulas cada vez mais impactantes, aulas que os alunos fiquem bastante conectados. Pergunta difícil. Achei que se fosse aquela pergunta clássica. O que você diria para o Naum do passado? Sei lá, essa é mais difícil ainda. Olha, o que eu... Tá, são muitas coisas. Vou tentar... Não é a minha maior habilidade, sintetizar, mas vou tentar sintetizar. Acho que a primeira é pensar assim, toda vez que você sentar para preparar uma aula, você tem que pensar, de novo, é isso que eu vou dizer tão óbvio que fica parecendo que eu vou dizer uma grande revelação, mas talvez nem todo mundo faça. A primeira coisa você tem que pensar em como os alunos vão aprender aquela matéria e não em como você vai ensiná-la. Hoje tem uma discussão muito grande, né, sobre todo esse processo do ensino-aprendizagem, do protagonismo dos alunos, das metodologias ativas e tal, mas voltando ao básico, assim, você... tá planejando a sua aula, né? Eu tô olhando para cá porque em geral eu escrevia no papel, né? Sou dessa época de pegar o papel, dividir aqui, né? Como se fossem uns pedacinhos de um quadro e tal. A primeira coisa é pensar assim, como é que o aluno, a aluna vai entender melhor isso? Eu me lembro especificamente, vou tentar, disse que não era a minha habilidade, mas vou tentar fazer um parêntese curto. Tinha uma aula que eu nunca conseguia resolver, a aula de verbo. É muito difícil você ensinar verbo. Quando você olha para as gramáticas, se ensina o tempo composto, por exemplo, de um verbo, antes de se ensinar as formas nominais. Só que um tempo composto, ele é feito por um verbo auxiliar seguido de um verbo numa forma nominal, que é gerúndio, infinitivo, participio e tal. E aí eu achava estranho, poxa, mas o pressuposto está depois, né? E aí, voltando para a história dos encadeamentos. Então, a ideia, eu acho que é sempre assim. Como é que eu vou conseguir ter uma ordenação lógica dos conteúdos de forma que isso faça sentido, que eu não precise dizer daqui a pouco eu explico por que isso é assim. Ou quando você chegar lá na faculdade, você vai saber. Esse é um clássico. Então, eu acho que pensa assim, cara, como é que eu posso, no espaço da minha aula, do tempo que for, 50 minutos, 1h40, sei lá, produzir essa sequência lógica. E para isso você tem que se colocar do outro lado da relação. Assim, não é mais sobre dar aula, isso é um chavão que a gente tem ouvido muito, mas é sobre como os alunos irão assistir a ela, irão aprender. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, inspire-se em professores que, na sua opinião, conseguem ter essa habilidade de deixar a aula sempre como algo atraente e efetivo. Né? Porque às vezes a aula é só muito legal, você sai dali, não consegue acertar nenhuma questão, ou não aprende direito e tal, pensando nesse nosso universo, mais, no meu caso, mais próximo, de terceira série, de pré-vestibular. Mas tem que ter algum tangível depois, né? Alguma coisa que você pense assim, poxa, eu aprendi. Então, todos os professores em que você reconhecer, né, que há esse casamento, né, assim, a aula é atrativa, né, ele desperta o meu interesse e eu saio daqui sabendo coisas que eu não sabia ou sabendo fazer coisas que eu não saberia antes dessa aula acontecer, deve ser a sua inspiração e mais do que inspiração. Eu acho que é alguém que você deve seguir.
existem muitos exemplos de professores que começaram suas carreiras como sombras de outros. E nisso não vai nenhum demérito, porque depois o seu estilo próprio vai surgir. Se você, eu me lembro que alguns alunos, anos mais tarde, vinham me dizer assim, de professores do PH, cara, você dá aula igualzinho ao fulano, que tinha sido ou meu aluno, ou monitor, ou professor iniciante quando eu dava aula e tal. Eu pensava, cara, que legal, que legal. Eu estou sendo comparado ao professor tal, quer dizer, né, eu estou recebendo essa informação de que o professor tal, de que eu lembro a aula do professor tal, que eu sei que de alguma maneira aprendeu algumas coisas com o meu jeito de dar aula. Mas menos por vaidade, mais por pensar assim, poxa, acho que deu certo, né? Assim, se o aluno gosta a ponto de fazer essa comparação, é porque foi bacana essa experiência. Então, eu acho que não ter essa vergonha de... É bom, cara, se alguém disser pra mim assim, pô, não, você canta igualzinho ao Caetano Veloso. Eu vou achar... É mentira, mas eu acharia ótimo, sabe? Assim, nossa, você parece o Caetano Veloso. Pô, caramba, eu não vou pensar assim, poxa, eu queria ter meu estilo próprio. Não, se alguém disser que eu canto igual ao Caetano Veloso, eu vou achar muito maneiro. Não, você atua igual ao Robert De Niro. Pô, beleza, que ótimo, tudo é mentira, não faço nenhuma coisa nem outra. Mas é ótimo se isso acontecer, né, como professor. E para isso, assim, assistir às aulas, conversar, trocar planos de aula. Eu me lembro, eu e o Bruno Rabin, nós começamos a dar aula mais ou menos na mesma época, e lá nos pegaram 2 matérias. Ainda tem tempo de contar essa história rápida? Conta aí. Era português 1, que era gramática e literatura, português 2, que era redação. E nós dois tínhamos turmas das 2 disciplinas. Aos pouquinhos, ele foi gostando mais das aulas de redação, português 2, eu fui gostando mais das aulas de gramática e literatura, acho que eu não queria competir com ele, porque ele era muito melhor na redação, excelente. E aí, enfim, a gente começou a fazer assim, faz o seguinte, você prepara a aula, né? Um prepara a aula de português 1, era o meu caso, o outro prepara a aula de português 2, e a gente trocava os planos de aula. E claro, tinha um debate ali no final da semana, anterior a cada aula. Cara, pô, recebi aqui o teu plano. Nem era foto do celular, acho que era e-mail que a gente mandava, sei lá, fax. Acho que era fax. Um mandava para o outro, sei lá. E aí a gente batia um papo sobre isso e foi ótimo. Assim, acho que naquele ano, nos anos em que eu ainda dava aula de redação, já me especializando em gramática e literatura, eu dei aulas melhores porque eu dava a mesma aula que o Rabin. Eu certamente não dava aula como ele dava, mas no papel, literalmente, no papel, eu dava aula igual a dele, e ele dava aula igual a mim de gramática e literatura, pelo menos no papel. Então, assim, eu daria essas 2 dicas, assim, pensar sempre no aluno, em primeiro lugar, e buscar uma inspiração, um sombra, assim, alguém em relação a quem você não tem nenhuma vergonha de vir a ser comparado. Muito ao contrário, que seja motivo de orgulho. Acho que é isso. Pô, que bom, não? Foi muito legal ter esse momento aqui com você, com o Vini, né? Conhecer um pouco da sua história. Obrigado. Certamente é muito cativante pra gente e pra quem tá nos assistindo. Tomara. Não, sim, né? Uma história de um professor fabuloso, né? Cada história que a gente ouviu aqui hoje, né, Vini? Que incrível. A da janela eu não conhecia, não. Não conhecia, não? Não. Nossa, Aquilo ali não tem janela, senão... senão ele mandava aqui. Então, gente, vocês que assistiram o nosso podcast aqui, cara, comenta aí o que você achou. Quem foi o professor, né, que marcou a tua história? Escreve aí, faz homenagem a ele, né? E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.